Bom dia, cavaleiros e damas do Colégio Ângulo, 8º ano, ensino fundamental. A gente deseja que todos estejam bem, felizes, dedicados, estudando, né? E a nossa aula de hoje, ela tem um viés importante, né? Que, primeiro, nós vamos corrigir o nosso teste semanal, que é tão importante, né? Tão importante quanto estudar, se preparar para o teste, ter um bom resultado, é a gente ter esse feedback, esse retorno desse material que foi trabalhado, desse material que foi aplicado, para a gente verificar as nossas dúvidas, as nossas necessidades, e vamos também fazer uma revisão sobre o gênero textual notícia, que é um dos temas principais da nossa prova trimestral, tá ok? Até porque na semana do dia 6 ao dia 10 de julho, nós teremos as nossas provas trimestrais, então é importante que a gente comece a revisitar alguns temas, tá? Gostaria de reforçar a vocês, né? Hoje nós disponibilizamos na escola, pelo aplicativo, o link do nosso trabalho trimestral, que vale 2 pontos, né? O nosso trabalho vale 2 pontos, e ele já está disponível. Vocês têm até o dia 30 de junho para entregarem o trabalho, mas podem entregar antes, que a gente vai recebendo lá pelo Google Formulário, né? E aí, à medida que nós formos recebendo, a gente vai dando um retorno para vocês, tá ok? Bom, no dia 19 nós fizemos o teste, e o tema principal do nosso teste era cartaz publicitário, que nós já havíamos conversado, coerência e coesão textual. Lembrando a vocês que cartaz publicitário, coerência e coesão textual também versarão a nossa prova, tá, pessoal? Então, eles retomam esses temas aí, retomam dentro da nossa prova trimestral. Então, na questão número 1, nós temos aí uma imagem, né, com vários policiais e um cartaz de um homem negro. Né? Então, todo mundo está percebendo aí, tem um cartaz de um homem negro. Infelizmente, lá no aplicativo de vocês, a imagem não ficou tão bacana assim. Mas aí vocês já sabem que nós valorizamos para todo mundo, para ninguém ficar prejudicado. Então, tá aí, olha, o cartaz publicitário, embora apenas com linguagem não verbal, até porque nós sabemos que cartaz publicitário ele pode ter linguagem verbal e não verbal. Nesse caso aí, ele teve só linguagem não verbal. Permite ao leitor entender que o tema abordado é... Então, vejam bem aí que detalhe interessante. Você tem um cartaz de um homem negro e tem vários policiais ao fundo com proteções, com cacetetes, armas. Então, o cartaz abordado tem como tema, ou seja, ele aponta para quê? Para a desigualdade social, para o racismo estrutural, para o preconceito religioso, para a diversidade cultural ou para a intolerância educacional. Então, de cara aqui, intolerância educacional não tem nada que aponta aí. Diversidade cultural também não tem nenhum apontamento, muito menos preconceito religioso. Aí eu poderia ter ficado entre desigualdade social e racismo estrutural. Mas vejamos, nós temos um cenário atual, né, em que nós tivemos alguns jovens mortos, negros mortos no Brasil, e tivemos o caso Floyd, que foi o que mais chamou a atenção nos últimos tempos. Então, acaba que a imagem relacional, a imagem aí dos policiais armados protegidos com cartaz negro vai falar sobre racismo estrutural, tá ok? Que é tão comum, né, infelizmente, nos Estados Unidos. Tranquilo como um grilo? Ficou claro para todo mundo? Aí, novamente, a gente reforça a desculpa de não ter ficado, a imagem não ter ficado tão visível, assim, tão bacana lá no material de vocês. A questão número 2 está aí, ó. Coronavírus, Covid 2019. A prevenção está em nossas mãos. Viu que trocadilho interessante aí? Também um cartaz publicitário, né? O cartaz publicitário tem como objetivo principal, aí vocês já conhecem isso, vocês já sabem que o cartaz publicitário, ele sempre quer ou informar ou persuadir, né? Ou seja, ele quer, ou ele tem como objetivo dar uma informação, onde vai acontecer, o que vai acontecer, quando vai acontecer, ou sensibilizar as pessoas através do convencimento. Então, olha, o cartaz publicitário tem como objetivo principal persuadir. Ele não está criticando, ele não está dialogando, nem descrevendo, ele não está descrevendo ninguém, ele não está contando nenhuma história, ele não está dialogando com ninguém, muito menos criticando. Ele apenas está fazendo uma tentativa de sensibilizar. Né? E aí ele mostra, ele usa aí, ele faz uso da linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo, né? Para sensibilizar o leitor. Tranquilo como um grilo para todo mundo, ficou claro? Beleza? Então podemos seguir, não podemos? Bom,
Assinale a alternativa correta, né? E é interessante que o Enem, os bons vestibulares, hoje eles não trabalham. Antigamente, na minha época de estudo, a gente trabalhava muito com o incorreto, ou exceto, ou o que não é. Hoje não. A gente trabalha com a alternativa correta. Então, a coerência textual é um dos fatores que permite o entendimento da mensagem transmitida. Super verdade. Lembra, coesão tem a ver com os nexos, né, com os mecanismos de ligação entre uma frase e outra, entre uma palavra e outra, e a coerência tem a ver com a ideia, com o conteúdo, com o assunto, né? Portanto, a coerência textual é sim um fator que permite o entendimento da mensagem transmitida. Tem a ver com a lógica, com o conteúdo, com o assunto. Mas vamos ver aqui na letra B. A coerência interna diz respeito às informações que estão fora. Olha, aquilo que é interno está dentro e não fora. Então já está fora aí, né? A incoerência externa refere-se à lógica perfeita. Já podemos parar aí. Se ela é incoerente, significa que ele é ilógico. Então ele não pode ser a lógica perfeita. Na letra D, a coesão relaciona-se aos sentidos da palavra. Não, a coesão se relaciona à articulação das palavras, né? Quem se relaciona aos sentidos, à lógica das palavras, é a coerência. A coesão lexical se refere-se à substituição de uma palavra no texto por um pronome. Não. Coesão lexical é quando eu troco uma palavra por outra palavra. Por exemplo, eu falo Brasil, a primeira frase. Aí eu não quero repetir a palavra Brasil, eu falo país. Né? Agora, se eu tivesse falado Brasil, depois eu troco por ele, aí seria coesão gramatical e não lexical. Entendeu a dica aí? Tranquilo como grilo? Aí agora vamos relembrar aqui importante ponto, né? Que a notícia, ela é um dos principais textos do gênero jornalístico, ela é o principal viés, é o que mais se produz, né? E ela tem sempre como objetivo informar, trazer uma informação determinada, específica. Aconteceu um fato em algum lugar e ela precisa ser com uma linguagem simples, dinâmica, precisa. Ela não pode ficar com muita enrolação, porque a notícia ela é rápida, ela é dinâmica, ela é prática, né? E ela sempre vai se pautar num fato que, de uma certa forma, vai interessar o público, correto? A estrutura básica da notícia, ela sempre vai, no Brasil e também em alguns países da Europa, né? Eles usam muito a estrutura da pirâmide invertida, né? Ou seja, traz as informações mais importantes, mais relevantes no primeiro parágrafo e depois ela vai diminuindo de relevância, ou seja, traz aquilo que é essencial primeiro para depois trazer alguns detalhamentos, que a gente chama de lead, né? Está lá no primeiro parágrafo, ou até no máximo no segundo parágrafo. E aí, geralmente, o lead, ou a lead, que alguns falam lead, outros falam a lead, ela vai responder para a gente quem estava envolvido no fato, onde que o fato aconteceu, qual foi o fato que aconteceu, ou seja, o que é que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu e por que que aconteceu. Aí nós temos outros elementos que compõem a notícia, né? Então, os elementos constitutivos da notícia quais são? Primeiro, a manchete, alguns chamam de manchete, outros chamam de título principal. Geralmente ele vem maior, letras mais, a gente chama de letras garrafais, para chamar a atenção. Logo depois vem o título auxiliar, que serve para quê? Para dar um acréscimo à informação. Né? Então, ou seja, eu tenho um título chamativo, grandão, depois eu tenho um título com letras menores, com algumas informações a mais, né? Que já vai antevendo ao leitor muitas informações, certo? O lead eu já havia explicado para vocês. Então, a minha notícia ela é formada de manchete, título auxiliar, aí vem o primeiro parágrafo, que é o lead, que é o resumo da matéria, né, que você vai responder aquelas perguntas, o que, quem, onde, como, quando e porquê, né? E depois vem o corpo da notícia, que trata de um detalhamento, né, que a gente falou da pirâmide invertida. Eu trago a informação principal no primeiro parágrafo, depois eu vou detalhando no corpo da notícia. Né? E aí, lógico que nesse corpo da notícia, ele vai dando detalhamentos, ele vai contando ao leitor, vai dizendo para o leitor, né, o desenrolar e a sequência, as consequências dos fatos, certo? Agora, eu gostaria de discutir com vocês, de conversar com vocês, um fato muito importante, até porque, infelizmente, hoje em dia, nós temos muito
fake news, muitas fake news, né? Então, uma notícia séria, um jornal sério, um jornal de credibilidade, ele preza por dois elementos. Primeiro, a impessoalidade, né? Ele não se coloca, ele não se posiciona acerca do fato, né? Ele se distancia do fato, ele apenas se limita a retratar o fato. E a veracidade da informação, ou seja, a busca correta dos dados, da informação. É muito importante, né? Um jornal sério, um jornal de qualidade, né? Seja ele pela internet, pelo rádio, ou pela televisão, ou mesmo escrito, né? Que ele tenha essa preocupação com a veracidade. E aí nós como leitores, nós temos que ter um cuidado muito grande, muito interessante. Eu conversava aqui na minha casa ontem com os meus familiares sobre a questão assim, de como que as pessoas não fazem uma leitura perigráfica. O que é a perigrafia? Olhar o entorno, por exemplo. Quem está publicando aquela informação? Onde ela foi publicada? Em que data que ela foi publicada? Às vezes aquela informação, ela foi real, mas lá em 2014, em 2020, ela não é mais uma informação real. Né? Então, eu preciso ler o meu texto com mais inteireza, né? Com mais perigrafia, ou seja, olhar mais no entorno do texto, não só a informação. Porque às vezes a pessoa lê a informação e o mais grave, lê en passant, sem se aprofundar, compartilha e depois vai estar compartilhando uma inverdade, né? Vai estar compartilhando um fato que não é verdade, que não tem veracidade, né? Então é muito importante que a gente faça essa leitura perigráfica. Peraí, essa notícia aqui sobre economia, ela foi publicada onde? Ah, foi lá na BBC, ou não, foi ali no site bolinha. Onde há mais credibilidade? É no site lá do bolinha, ou lá no BBC, ou lá no New York Times? Então, é preciso a gente buscar. Peraí, onde é a fonte? Quem é o responsável por aquela fonte? E qual é a data daquela fonte? Correto? Como sempre, a gente encerra a nossa aula com o nosso praticando. Então, vocês têm aí na apostila 2, na página 85, questões de 1 a 4. Então, peço a vocês que mantenham-se com essa disciplina, com essa seriedade de fazer as tarefas. E o nosso trabalho, né, tem até o dia 30 de junho, mas, se possível, façam antes, que nós agradecemos, até porque são questões abertas e vai demandar um tempo aqui significativo de correção. Grande beijo, sucesso a todos!